Milionário salva mendiga e seus filhos de terrível esquema de tráfico infantil. A noite estava calma na propriedade de Caio, o milionário fazendeiro, quando barulhos estrondosos ecoaram, rompendo o silêncio. Um grito abafado atravessou o ar fresco e Caio despertou sobressaltado, o coração disparado. Uma inquietação percorria sua pele, como se a escuridão da noite escondesse segredos perigosos. Ele se levantou da cama, vestiu rapidamente uma camisa e calças, e decidiu investigar. Os sons vinham do celeiro, um lugar que sempre fora um refúgio tranquilo para seus animais. Ao abrir a porta do celeiro, um cheiro de mofo e desespero envolveu seus sentidos. A luz da lua iluminava a cena. Ali, escondida entre as sombras, uma mulher tremia, segurando 2 bebês em seus braços. Caio se aproximou cautelosamente. — Quem é você? Ele perguntou, a voz. — Por favor, me ajude! A mulher implorou, com olhos cheios de lágrimas. Ela estava suja, com roupas rasgadas, e o pânico estampado em seu rosto. Caio sentiu um nó na garganta ao perceber a fragilidade da situação. Algo não estava certo. Enquanto ela falava, Mariana revelou uma história de horror. Fugia de Hugo, um marido que deixara marcas profundas em sua alma e no corpo. Homem cruel e manipulador, que planejava vender os filhos para um esquema de tráfico infantil. Os olhos de Caio arderam com uma mistura de indignação e compaixão. Ele não podia deixar que aquela mulher e aqueles bebês fossem vítimas de um destino tão sombrio. — Venha, você e as crianças podem ficar aqui. Estou com você, disse ele, determinado. Mariana olhou para ele, a gratidão quase transbordando, e juntos planejaram reforçar a segurança da fazenda. Joaquim, o caseiro, uniu-se a eles, trazendo ferramentas e uma determinação silenciosa. Com cada prego cravado, cada tranca colocada, Caio sentia o peso da responsabilidade aumentar. Mas a paz que começaram a construir era frágil. Uma sombra na escuridão era Hugo, que aparecera como um fantasma, ameaçando tudo o que Caio tinha se esforçado para proteger. O olhar gélido do homem, carregado de raiva e possessividade, fazia o sangue de Caio ferver. — Ela é minha e as crianças também, Hugo gritou, a voz ressoando com a frieza de um predador. A situação se tornava mais complexa quando Mariana revelou que, na verdade, seu nome era Lívia e que Hugo falsificara documentos garantindo a guarda legal das crianças. Caio encarava essa realidade como um desafio. Estava determinado a lutar por Lívia e os bebês, para expor a verdade e desmascarar o homem que parecia invulnerável. O confronto se tornava iminente. Conseguiria Caio salvar a família e decifrar os mistérios sombrios antes que Hugo os encontrasse novamente? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Capítulo 1. O chamado do desconhecido. João sempre foi um garoto da rotina. Acordava cedo todas as manhãs. Tomava seu café preto, forte como ele, e seguia para a escola na pequena cidade de Palmeiras do Sul. Havia o desejo mais profundo de João era sair daquela cidade e explorar o mundo. No fundo, ele temia o que deixaria para trás, mas a ideia de ficar preso entre aquelas 4 paredes por toda a vida o apavorava ainda mais. Quieto, introspectivo,
Seus colegas costumavam dizer que tinha mais livros na cabeça do que amigos. E, de fato, as páginas amareladas das histórias de aventuras eram suas companheiras mais fiéis. Trabalho escolar, jogos de videogame e os tradicionais encontros na piscina municipal preencheram seus dias. Mas a vida que ele realmente desejava, com suas cores vibrantes e cheiros exóticos, parecia distante, como um sonho fugaz. Naquela manhã em específico, enquanto caminhava para a escola, algo chamou sua atenção. Um velho baú, coberto de poeira, estava jogado em um canto do parque. Então, um pensamento cruzou sua mente. O que tem ali dentro? Ele se aproximou cautelosamente e, em um impulso, decidiu abri-lo. O barulho da madeira rangendo quebrou o silêncio. Ele não conseguia desviar os olhos dela. Mas o que realmente o deixou intrigado foi um pequeno bilhete que estava preso, quase invisível, embaixo da bússola. Para quem busca por seu verdadeiro caminho. O coração de João disparou. O que isso queria dizer? Seria uma pista? Um sinal? Ele se lembrou do que sua avó costumava dizer. A vida é cheia de caminhos, mas você só encontrará o certo se tiver coragem de escolher. Contudo, assim que tirou a bússola de dentro do baú, algo inusitado aconteceu. Ele sentiu um frio na espinha, como se o ar ao seu redor houvesse mudado. Olhando em volta, tudo parecia normal, mas dentro dele algo despertava. Uma tensão e uma curiosidade que ele nunca sentira antes. Por que aquele baú estava ali? E para onde o levaria aquela bússola? Ele guardou a bússola no bolso e, com o bilhete amassado na outra mão, seguiu seu caminho. Mas agora a rotina já não parecia tão monótona. Havia um mistério ali, e João se sentia cada vez mais inclinado a desvendá-lo. O que mais poderia aquela bússola revelar? E será que seus sonhos de aventura estavam finalmente prestes a se tornar realidade? João guardou a bússola no bolso e seguiu seu caminho para a escola. Mas seu coração estava acelerado, pulsando com uma nova energia. O bilhete em sua mão parecia brilhar, e a promessa de aventura pairava no ar. Ele mal conseguiu prestar atenção nas aulas, suas ideias saltando entre o desejo de explorar o desconhecido e a urgência de entender o que aquele objeto significava. Aquela manhã pacata já tinha se tornado o início de algo inesperado. Ao sair da escola, no entanto, tudo mudou. João encontrou seu amigo Lucas, mas algo estava estranho. Lucas estava pálido, e seus olhos estavam arregalados como se vissem um fantasma. João, você precisa vir comigo, rápido, disse ele, pegando o braço do garoto e puxando-o para longe do portão da escola. Calma! O que aconteceu? Perguntou João, apreensivo. É a Lívia, ela está em perigo. Achei que você precisava saber. Hugo, o marido dela. Ele está atrás dela! Lucas respirava pesado, seus olhos transbordando de pânico. A menção de Hugo fez o estômago de João revirar. Ele se lembrou da mulher que encontrou no celeiro, e a sensação de desespero tomou conta de seu corpo. Como você sabe disso? João indagou, sua voz tremendo. Meu pai tem amigos nas redondezas, e eles viram Hugo perguntando sobre ela e as crianças. Ele está desesperado para encontrá-las, explicou Lucas, a voz quase falhando. A coisa é séria, João. Você tem que ajudar. João sentiu o peso daquelas palavras. Ele havia sonhado em ser um herói, mas isso parecia muito distante da sua realidade monótona. Agora, sua vida estava entrelaçada com a de Lívia, uma mulher que ele nunca conhecera de verdade, mas cuja coragem o inspirou. Com o coração na mão, decidiu que precisava agir imediatamente. Onde ela está? Perguntou. Lucas olhou ao redor, como se temesse que alguém os escutasse. Ele inclinou-se para mais perto. Ela está escondida na propriedade do Caio. Eles montaram um plano de segurança, mas Hugo é perigoso. Vamos lá! Os dois correram, a adrenalina pulsando em suas veias. Chegando à fazenda, encontraram Joaquim, o caseiro, visivelmente preocupado. Hugo não deve demorar a aparecer. Precisamos nos apressar, ele disse.
enquanto conduzia João e Lucas até um abrigo improvisado feito de caixas e feno. E então a tensão caiu sobre eles como uma nuvem pesada. O que estavam prestes a fazer parecia quase insano. Nós temos que ficar atentos. Ele chegou a ser agressivo antes. Joaquim avisou, seu olhar cortante como vidro. Mas o clima de segurança logo se desfez. De repente ouviram um barulho ensurdecedor na porta do celeiro. A janela estourou com um impacto brutal e Hugo entrou como uma tempestade. "Onde está ela?" Ele gritou, sua voz pulsando com fúria. O ambiente estremeceu. João mal teve tempo de processar a cena. O que aconteceu a seguir foi tudo muito rápido. Hugo avançou com um olhar enlouquecido e começou a gritar, ameaças que ecoaram nas paredes, enquanto os outros se mobilizavam ao redor de Lívia. "Vocês não ousariam me impedir!" gritou ele, quase em um riso maníaco. Foi nesse momento que a verdade veio à tona como um raio, entre um grito e outro. João ouviu uma lágrima de Lívia, que se transformou em um grito de dor ao ver suas crianças empurradas para trás. Uma facada atravessou o coração de João. Hugo, num acesso de raiva, avançou contra Lívia, a fúria em seus olhos prometendo desespero. João não sabia o que fazer, a consciência embotada pela urgência. Mas algo dentro dele despertou. Ele se lembrou da bússola e do bilhete, e agora compreendeu. O verdadeiro caminho não era sobre seguir o que um mapa previa, mas sim aprender a lutar pelo que era certo. Todos os olhares se voltaram para João, e ele sabia que não podia hesitar. O destino daquela mulher e das crianças estava nas suas mãos. O que ele faria? Uma facada atravessou o coração de João. Ele sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto observava Hugo avançar contra Lívia. O grito dela ecoou, um grito que parecia atravessar as barreiras do tempo e espaço. João precisava agir. A vida dela e das crianças está em jogo, pensou, a adrenalina pulsando em suas veias. Sem pensar, ele deu um passo à frente. "Hugo, pare!" gritou. O homem parou, um olhar de surpresa cruzando seu rosto. Isso deu tempo para que todos respirassem. Mas Hugo não era alguém que aceitava desafios. Ele virou a cabeça, focando totalmente em João. "Você acha que pode me parar, garoto? Isso aqui não é seu lugar." Dentro de João, um turbilhão de emoções fervia. "Ela não é sua propriedade. Você não pode fazer isso." Gritou novamente, a voz tremendo de raiva e medo. O olhar feroz de Hugo era uma advertência. "Você não sabe com quem está lidando." Naquele momento, algo aconteceu. No canto do celeiro, um forte estrondo ecoou. A porta da frente se estourou com a força de um gancho. Um grupo de homens entrou, interrompendo a tensão do momento. Os homens eram conhecidos na cidade, e a primeira coisa que João sentiu foi um misto de alívio e terror. "São os capangas do Hugo", pensou, o coração disparando novamente. Enquanto eles cercavam João e Lívia, um dos homens disse, com um sorriso malicioso, "Olha só, o garotinho se acha valentão, né? Vamos resolver isso." Hugo sorriu, uma expressão de triunfo se espalhando pelo seu rosto. "Agora sim minha festa vai começar." Mas de repente, algo totalmente inesperado aconteceu. Um deles, o mais alto, se virou para Hugo e com um tom desprezível disse, "Não precisamos mais disso, Hugo. Você não é mais útil para nós. O dinheiro que prometeu, não vamos mais precisar de você." Os olhos de Hugo se estreitaram, sua expressão mudando de triunfo para confusão. "O que você quer dizer?" João, paralisado, assistiu enquanto a traição se desdobrava. Os capangas estavam virando as costas para Hugo, e seu rosto ficava cada vez mais vermelho. "Você está me traindo?" Ele rugiu, sua fúria acumulando-se como uma tempestade prestes a eclodir. Foi então que uma mulher,
apareceu à porta do celeiro. Era uma figura familiar, Ana, a ex-mulher de Hugo. Os olhares de todos se voltaram para ela e a tensão caiu como um peso no ar. Vim buscar meus filhos. Você não pode levá-los, disse Ana, uma determinação firme em sua voz. O que era só um conflito entre um homem e uma mulher, agora se transformava em uma batalha de forças sinistras. Hugo parecia perdido, um homem em um labirinto com paredes que se fechavam. Você não pode fazer isso. Eles são meus, gritou, sua voz agora cheia de desespero. E em meio ao caos, João percebeu que a bússola em seu bolso começava a brilhar. Ele não entendia como, mas parecia vibrar com a intensidade do momento. De repente, a sensação que teve ao encontrar a bússola se transformou em clareza. Não era apenas um objeto antigo, talvez fosse um símbolo de orientação. Esse momento tumultuado era a verdadeira aventura pela qual ele tanto ansiava. Eu posso ajudar, ele murmurou para si mesmo. João, você precisa agir agora. Vamos precisar de você, disse Joaquim, o caseiro, enquanto se preparava para enfrentar os capangas. Mas no silêncio tenso que se instalou, a verdade de tudo aquilo se fez clara. Hugo não era apenas um homem destrutivo. Ele era a ponta de um iceberg de segredos muito mais profundos. E a vida de todos que estavam ali estava nas mãos de uma bússola, um bilhete e o garoto que desafiou a ordem para fazê-los lutar pelo que era certo. O que João faria agora? Ele estava prestes a se tornar algo muito maior do que jamais imaginou, mas as apostas nunca foram tão altas. A pergunta ecoava na sua mente. E se ele estivesse no centro de uma trama muito maior do que poderia imaginar? Enquanto João tentava organizar seus pensamentos, a tensão no celeiro aumentava. Hugo, encurralado, começava a perder a calma. Vocês sabem com quem estão mexendo? Gritou ele, fazendo ecoar cada palavra. O medo nas faces de Lívia e dos bebês oprimia a sala. João sentiu a bile subir na garganta, ciente de que a situação era crítica. Mas não podia recuar. Assim que ele se preparava para confrontar Hugo novamente, um ruído irrompeu da porta. E então, como se o tempo tivesse desacelerado, um dos capangas de Hugo, o mais alto, virou-se para o lado de Ana e gritou: Você não deveria estar aqui. Que diabos está fazendo? Ana, firme como rocha, respondeu: Estou aqui para recuperar meus filhos. Acha que irei deixar você ou Hugo levá-los? A determinação na voz dela era palpável, como uma luz brilhando na escuridão. Mas, naquela fração de segundo, algo mudou. João percebeu um movimento nas sombras atrás de Ana, um brilho familiar. Era uma faca, e estava nas mãos de Hugo. João sentiu o coração parar. Cuidado! Gritou, mas era tarde demais. Com um movimento rápido e impiedoso, Hugo se lançou adiante. O ar ficou pesado, e o grito de Lívia se misturou ao estrondo do corpo de Ana, se chocando contra o piso de terra do celeiro. Tudo aconteceu em um instante. O brilho da faca cortou o ar. E então, silêncio. Ana caíra e o olhar de João se congelou. O que ele testemunhava parecia surreal. O mundo ao redor dele virou um borrão. Hugo, ríspido, completamente descontrolado, olhava para Ana caída como se ela fosse um mero obstáculo. Mulheres e crianças estavam em perigo, e a mente de João girava com a realidade brutal de que os sonhos de aventura agora se convertiam em pesadelos. Por um instante, a sala ficou paralisada. Então, as emoções quebraram como vidro estilhaçado. O desespero tomou conta, um burburinho se espalhou entre as pessoas presentes. Joaquim, o caseiro, correu até Ana, seu rosto se contorcendo em horror. Ana, não! Exclamou, tentando segurar a mulher enquanto o sangue começava a se espalhar. E no meio desse caos,
João notou algo ainda mais alarmante. Os outros capangas estavam recuando, certos de que a violência havia tomado rumos que não imaginavam. O olhar de horror no rosto deles era um reflexo do que todos sentiam. Mas havia também avareza. Um deles sussurrava suavemente: "O que faremos agora? Ele acabou de criar um caos." "Não podemos ficar aqui." Hugo percebeu que havia perdido o controle. Ele olhou para João, e a fúria em seus olhos se misturou com um toque de desespero. "Você! Isso é sua culpa! Se você não tivesse se metido, nada disso teria acontecido!" gritou. João já estava pensando rápido, tentando achar uma saída. A lembrança da bússola ardia em seu bolso, quase como se chamasse por ele. Mas isso agora parecia insignificante frente ao que estava diante dele. Enquanto Hugo se preparava para atacar novamente, um nome ecoou nas sombras do celeiro. Uma voz familiar que poderia mudar tudo. "Parem, é suficiente." Era a voz de Caio. O milionário entrava na cena como um relâmpago, confrontando Hugo com um olhar intenso. "Você não levará mais ninguém da minha propriedade. Está acabando aqui agora." Mas nesse instante, uma nova revelação surgiu. A faca que cortou o ar e a violência que se desenrolava pareciam agora menores diante da realidade que Caio e o grupo estavam prestes a descobrir. Ana não era apenas a ex-mulher de Hugo, mas tinha um segredo que abalaria tudo. João assistiu, paralisado, enquanto Ana, ainda no chão, levantava lentamente a mão, revelando um objeto oculto sob a blusa. "Documentos. Esses comprovam que vocês nunca tiveram o direito sobre as crianças. Hugo, você sabia disso." Gritou ela, sua voz desafiadora, apesar da dor. O olhar de Hugo transbordou em confusão e raiva. "Você não deveria ter trazido isso para cá." Ele vociferou. Mas o que estava em jogo agora era muito maior do que qualquer ligação ou ressentimento. João sentiu a tesoura de tensão cortar o ambiente. O que mais poderia haver nas profundezas nessa batalha? Os olhos de todos estavam fixos nas revelações iminentes, e ele percebeu que o que se desenrolava ali não era apenas sobre proteger Lívia e as crianças, mas tinha a ver com verdades que poderiam mudar suas vidas para sempre. O espaço carregava uma energia estranha, uma reviravolta que deixava todos à beira do abismo. O que mais viria à tona? E como isso afetaria a todos eles? A pergunta pairava no ar como uma nuvem densa, sem resposta visível. E João se viu em um dilema. Ele estava prestes a descobrir o que realmente significava estar no centro de uma trama. Percebeu que, mais do que nunca, ele deveria escolher o seu caminho e lidar com as consequências. Enquanto João tentava organizar seus pensamentos, a tensão no celeiro aumentava. Hugo, encurralado, começava a perder a calma. "Vocês sabem com quem estão mexendo?" gritou ele, fazendo ecoar cada palavra. O medo nas faces de Lívia e dos bebês oprimia a sala. Enquanto João, perplexo, observava a confusão em torno de si. Ana, caída no chão, erguia lentamente a mão, seus dedos envoltos em um pedaço de papel. "Esses comprovam que vocês nunca tiveram o direito sobre as crianças." "Hugo, você sabia disso!" gritou ela. A revelação bateu como um raio, paralisando todos por um instante. Hugo, o rosto contorcido pela raiva, desfez-se em um olhar de pura fúria. "Você não deveria ter trazido isso para cá", esbravejou, ignorando a gravidade da situação. Mas tudo mudou novamente quando um barulho ecoou como um trovão vindo do lado de fora. A porta do celeiro se estremeceu. E antes que alguém pudesse processar o que estava acontecendo, uma explosão de luz e som irrompeu, fazendo o ambiente tremer. Todos se viraram, estupefatos, enquanto um grupo de homens armados invadia o espaço. Um deles, com uma cicatriz no rosto, gritou: "Comando de segurança! Todo mundo no chão!" O choque imediato deixou a sala em silêncio.
O caos se desdobrou rapidamente enquanto as armas eram apontadas em direção a Hugo e aos capangas. João nunca havia imaginado que aquela poderia ser a verdadeira reviravolta. Estava prestes a acontecer um confronto maior do que ele poderia prever. Ana, ofegante e pálida, lançou um olhar furtivo para João. Eu tenho algo a dizer, ela gaguejou, tentando se levantar, mas Joaquim a impediu. Fique aqui, disse ele com firmeza. Mas o que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. Espera! O que está acontecendo? Gritou João, sentindo a tensão explodindo como uma bolha prestes a estourar. A confusão reinava enquanto os homens armados cercavam Hugo e seus capangas, jogando-os no chão. Mas um deles, que parecia ser o líder, não se abalou. Com um sorriso desdenhoso, encarou Hugo. Você achou que poderia fugir do que fez? O passado sempre volta, não é? João observou a cena, seu coração acelerado. O que estavam falando? Que passado? Antes que pudesse questionar, as informações começaram a fluir. Você não cumpriu as promessas. Nós fazemos negócios com quem deve, disse o homem com a cicatriz, desferindo uma risada. A atmosfera carregava um peso que ninguém conseguia ignorar. Hugo estava com a expressão de alguém encurralado. Isso não é de vocês. Eu não fiz nada errado, tentou argumentar. Mas a insegurança em sua voz era inegável. João sentiu que algo ainda mais profundo estava sendo revelado. Não era apenas uma questão de direitos sobre as crianças. Havia algo mais obscuro e arquitetado por trás de tudo isso. Ela está viva. Eu não vi vocês pela última vez. Gritou Hugo, sua voz elevando-se em um desespero palpável. Ana olhou para João aterrorizada, enquanto algumas vozes abafadas murmuravam entre os armados. Então aconteceu. O garotinho que estava escondido atrás de Lívia, o menor dos bebês, soltou um choro que cortou o silêncio como uma lâmina. Isso foi tudo que Hugo precisou para perder o controle novamente. Minhas crianças! Onde estão minhas crianças? Gritou, buscando por uma brecha. Mas a situação já estava além de qualquer retorno. O homem da cicatriz começou a avançar, preparado para confrontar. Você não entenderá, até que seja tarde demais, Hugo. Uma hora, a verdade sempre vem à tona. Nesse momento, uma explosão ocorreu na porta lateral do celeiro. O impacto foi de uma força incontrolável e a estrutura começou a ceder. João e todos ao redor tiveram que se desviar abruptamente, mas um estrondo final fez o chão tremer. O último eco da explosão trouxe uma revelação devastadora. Assim que a poeira assentou, uma silhueta familiar se destacou no meio da fumaça. Era alguém que João nunca esperava ver ali. Seu pai, que ele tinha perdido há anos, decidido e com uma arma na mão. Você! Gritou, detrimento claro e emoção em seu rosto. João não podia acreditar. Como ele estava aqui? O fluxo da história se transformou de forma abrupta. Uma linha entre amigos e inimigos agora emaranhada, todas as certezas de João se desfizeram. Ele não sabia em quem confiar. O que era uma batalha contra Hugo agora se tornava um embate carregado de segredos que poderiam devastar o que restava de sua vida. E naquele instante, no calor da confusão, João se perguntava: quem realmente era o inimigo? O que cada um deles escondia nas sombras do passado? João observou a cena em choque. Com seu pai ali, as memórias começavam a surgir em um turbilhão de sentimentos. A dor da perda, a saudade que nunca se apagou, e agora a realidade de vê-lo de novo, mas em uma situação tão caótica. É você? Conseguiu perguntar, a voz falhando. O homem à sua frente, que ele pensou ter perdido para sempre, não parecia o mesmo. A tensão nos olhos dele revelava uma tormenta interna. João, fica para trás, ordenou seu pai, girando a arma para apontar para Hugo e seus capangas.
O ambiente estava prestes a explodir em ação, mas a presença de seu pai trouxe uma nova camada de confusão. Como ele estava ali? O que tudo isso significava? Hugo, percebendo que seu controle estava se esvaindo, olhou furioso para Ana. Você, como teve coragem de aparecer aqui? Rosnou. O medo revelava uma nova faceta do homem que até então parecia tão poderoso. Mas o que havia nos documentos que Ana segurava? Os segredos se acumulavam como nuvens escuras prestes a desabar. A tensão estalava no ar. Um grito vindo de fora do celeiro fez todos se virarem. O que está acontecendo? Veio a pergunta dos homens armados, enquanto um deles checava sua posição. João sentiu o coração disparar. Precisamos agir agora, disse seu pai, olhando para Ana, que estava quase colapsando sob a pressão. Antes que alguém pudesse reagir, outra explosão abalou a estrutura do celeiro. O teto se estilhaçou e um pedaço de madeira caiu, espalhando destroços por todos os lados. Gritando, João se jogou para o lado pegando Lívia e os bebês, segurando-os perto do peito. "Fiquem juntos!" gritou ele, enquanto os gritos de terror misturavam-se à poeira que subia. Nesse momento, uma sombra se desenhou na porta e uma figura se destacou. Era Lucas, seu amigo. "João, precisamos sair daqui!" ele gritou, desesperado. Mas a cena já estava muito além do que qualquer um poderia ter imaginado. "Não se aproximem deles!" ordenou Hugo, pensando que ainda tinha controle sobre a situação. Mas a verdade é que ele estava perdendo o poder com cada palavra que sua ex-mulher falava. Os documentos que Ana mantinha firmemente em mãos eram uma prova de sua verdadeira proteção. "Você não vai levar meus filhos, Hugo! Nunca!" bradou ela, sua voz cortante, um misto de raiva e determinação. O lamento cortante de uma das crianças fez a cena tomar um rumo ainda mais dramático. João olhou para trás e viu sua mãe, que ele pensara estar tão distante. "Mãe, você está aqui?" disse ele, sem acreditar, enquanto o mundo desmoronava ao seu redor. Mas ao olhar mais de perto, percebeu que o rosto dela estava marcado de medo. Algo estava errado. A tensão cresceu como um balão prestes a estourar. Hugo, desesperado, olhou em derredor e gritou para seus capangas. "Vocês o que estão esperando? Eliminem todos eles! Não deixem ninguém fugir!" João sentiu que o chão desabava sob seus pés. A verdade do momento se instalou. Estavam todos em perigo, e a única saída parecia se distanciar, à medida que o caos aumentava. O olhar de seu pai, agora sem a segurança de antes, tornava-se uma imagem que João não poderia esquecer. Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. Ana, sem avisar ninguém, começou a correr em direção a Hugo. "Você vai pagar pelo que fez. Eu não deixarei você se safar!" gritou, com uma fúria que parecia sobrenatural, fazendo todos a observarem em choque. O instinto de proteção tomou conta dela, e o impulso a levou a um confronto imediato com o homem que havia atormentado sua vida. O impacto dos dois corpos colidindo abalou o ambiente. Hugo, agora em choque, não conseguiu reagir a tempo. Ana conseguiu dar um empurrão, mas a fúria de Hugo não permitiria que isso fosse o fim. Ele girou, a faca cortante em sua mão, e em um movimento rápido, a direção se tornou mortal. O coração de João parou. "Mãe, não!" ele gritou, mas a cena estava se desdobrando em câmera lenta. O que uma vez pareceram ser apenas uma briga por controle, agora se transformava na busca por sobrevivência. O grito de João se perdeu em meio ao barulho, enquanto a vida de Ana pendia por um fio. E todos, naquele momento, foram forçados a encarar uma escolha: permanecer lutando ou entrar em um novo capítulo de dor, revelando não apenas os segredos de Hugo, mas questionando os laços que uniam cada um ali. O silêncio que se seguiu
foi ensurdecedor. O que aconteceria a seguir? As verdades escondidas estavam prestes a ser reveladas, mas o preço a pagar seria mais alto do que todos poderiam suportar. E no meio do caos e da confusão, a única certeza que restava era que a história de João e de todos ao seu redor nunca mais seria a mesma. João observou a cena em choque. Com seu pai ali, as memórias começavam a surgir em um turbilhão de sentimentos. A dor da perda, a saudade que nunca se apagou. E agora? O homem à sua frente, que ele pensou ter perdido para sempre, não parecia o mesmo. A tensão nos olhos dele revelava uma tormenta interna. "João, fique para trás!" ordenou seu pai, girando a arma para apontar para Hugo e seus capangas. O ambiente estava prestes a explodir em ação, mas a presença de seu pai trouxe uma nova camada de confusão. Como ele estava ali? O que tudo isso significava? Hugo, percebendo que seu controle estava se esvaindo, olhou furioso para Ana. "Você, como teve coragem de aparecer aqui?" O medo revelava uma nova faceta do homem que até então parecia tão poderoso. Mas o que havia nos documentos que Ana segurava? Os segredos se acumulavam como nuvens escuras, prestes a desabar. A tensão estalava no ar. Um grito vindo de fora do celeiro fez todos se virarem. "O que está acontecendo?" veio a pergunta dos homens armados, enquanto um deles checava sua posição. João sentiu o coração disparar. "Precisamos agir agora", disse seu pai, olhando para Ana, que estava quase colapsando sob a pressão. Antes que alguém pudesse reagir, outra explosão abalou a estrutura do celeiro. O impacto foi de uma força incontrolável, e a madeira começou a se desmantelar em cima deles. Gritando, João se jogou para o lado, pegando Lívia e os bebês, segurando-os perto do peito. "Fiquem juntos!" gritou ele, enquanto os gritos de terror se misturavam à poeira que subia. Então, como se o mundo tivesse desacelerado, João viu uma silhueta tremer entre os destroços. Era um dos capangas de Hugo, se levantando, mas não estava sozinho. Ele segurava algo brilhante. Era uma pistola, mas não qualquer pistola. Era a que seu pai tinha perdido no passado. E esse homem estava prestes a disparar. "Cuidado!" gritou João, mas já era tarde. O eco do disparo cortou o ar como um raio, e tudo o que João conseguiu ver foi seu pai sendo atingido na perna, caindo com um grito de dor. O grito reverberou nas paredes do celeiro e cortou o coração de João. O olhar de sofrimento e surpresa do pai ficou cravado em sua memória. "Não!" gritou João, correndo em direção ao pai, enquanto Hugo, em estado de êxtase, começou a rir como se tivesse vencido a batalha. O caos reinava, mas um sentimento profundo de desespero e raiva tomou conta do garoto. Ele estava prestes a fazer algo que nunca pensou que faria. A atenção de todos se voltou para o homem caído, e João sentiu que a situação tinha mudado irrevogavelmente. O que Hugo não sabia era que a pistola na mão do capanga não era a única arma escondida naquela sala. Ana, ainda no chão, revelou um objeto que segurava. Era um pequeno controle remoto. "É hora de acertar contas, Hugo", gritou Ana, pressionando um botão. No instante seguinte, uma fumaça densa começou a se espalhar pelo celeiro, obscurecendo tudo. A confusão aumentava, e na confusão e na escuridão, esse momento se transformou em um frenesi. O medo e a adrenalina misturaram-se, enquanto João buscava seu pai. Sua mão tremia ao tocar a perna ferida dele. Cada instante parecia durar uma eternidade. Os capangas de Hugo estavam em pânico, tentando descobrir a origem da fumaça. E nesse momento crítico, João percebeu que tudo aquilo não era só um confronto entre pessoas.
Era uma luta pelo que restava de sua família, de sua vida. Enquanto o caos se desenrolava diante dele, uma nova tensão começou a borbulhar no ambiente. O olhar de Ana, antes firme, agora parecendo carregado de dor e arrependimento. O que mais ela escondia? O que realmente estava acontecendo? E a pergunta que se formou na mente de João se tornou vívida. Quem realmente era Hugo e por que todos estavam tão envolvidos nessa trama? Com uma nova chama de coragem, João decidiu que não podia mais hesitar. Ele tinha que descobrir a verdade e lutar não apenas pela vida do pai, mas por todas as vidas que estavam em jogo. O que acontecerá em seguida? A fumaça se espalhava e o mistério se tornava cada vez mais profundo. João observou a cena em choque. Com seu pai ali, as memórias começavam a surgir em um turbilhão de sentimentos. A dor da perda, a saudade que nunca se apagou e agora a realidade de vê-lo novamente em uma situação tão caótica. "É você?" conseguiu perguntar, a voz falhando. O homem à sua frente, que ele pensou ter perdido para sempre, não parecia o mesmo. A tensão nos olhos dele revelava uma tormenta interna. "João, fique para trás", ordenou seu pai, girando a arma para apontar para Hugo e seus capangas. O ambiente estava prestes a explodir em ação, mas a presença de seu pai trouxe uma nova camada de confusão. Como ele estava ali? O que tudo isso significava? Hugo, percebendo que seu controle estava se esvaindo, olhou furioso para Ana. "Você, como teve coragem de aparecer aqui?" rosnou. O medo revelava uma nova faceta do homem, que até então parecia tão poderoso. Mas o que havia nos documentos que Ana segurava? Os segredos se acumulavam como nuvens escuras, prestes a desabar. A tensão estalava no ar. Um grito vindo de fora do celeiro fez todos se virarem. "O que está acontecendo?" veio a pergunta dos homens armados, enquanto um deles checava sua posição. João sentiu o coração disparar. "Precisamos agir agora", disse seu pai, olhando para Ana, que estava quase colapsando sob a pressão. Antes que alguém pudesse reagir, outra explosão abalou a estrutura do celeiro. O impacto foi de uma força incontrolável e a madeira começou a se desmantelar em cima deles. Gritando, João se jogou para o lado, pegando Lívia e os bebês, segurando-os perto do peito. "Fiquem juntos!" gritou ele, enquanto os gritos de terror se misturavam à poeira que subia. Então, como se o mundo tivesse desacelerado, João viu uma silhueta tremer entre os destroços. Era um dos capangas de Hugo, se levantando, mas não estava sozinho. Ele segurava algo brilhante. Era uma pistola, mas não qualquer pistola. Era a que seu pai tinha perdido no passado. E esse homem estava prestes a disparar. "Cuidado!" gritou João, mas já era tarde. O eco do disparo cortou o ar como um raio, e tudo o que João conseguiu ver foi seu pai sendo atingido na perna, caindo com um grito de dor. O grito reverberou nas paredes do celeiro e cortou o coração de João. O olhar de sofrimento e surpresa do pai ficou cravado em sua memória. "Não!" gritou João, correndo em direção ao pai, enquanto Hugo, em estado de êxtase, começou a rir como se tivesse vencido a batalha. O caos reinava, mas um sentimento profundo de desespero e raiva tomou conta do garoto. Ele estava prestes a fazer algo que nunca pensou que faria. A atenção de todos se voltou para o homem caído, e João sentiu que a situação tinha mudado irrevogavelmente. O que Hugo não sabia era que a pistola na mão do capanga não era a única arma escondida naquela sala. Ana, ainda no chão, revelou um objeto que segurava. Era um pequeno controle remoto. "É hora de acertar contas, Hugo", gritou Ana,
pressionando um botão. No instante seguinte, uma fumaça densa começou a se espalhar pelo celeiro, obscurecendo tudo. A confusão aumentava, e na confusão e na escuridão, esse momento se transformou em um frenesi. O medo e a adrenalina misturaram-se, enquanto João buscava seu pai. Sua mão tremia ao tocar a perna ferida dele. Cada instante parecia durar uma eternidade. Os capangas de Hugo estavam em pânico, tentando descobrir a origem da fumaça. E nesse momento crítico, João percebeu que tudo aquilo não era só um confronto entre pessoas. Era uma luta pelo que restava de sua família, de sua vida. Enquanto o caos se desenrolava diante dele, uma nova tensão começou a borbulhar no ambiente. O olhar de Ana, antes firme, agora parecendo carregado de dor e arrependimento. O que mais ela escondia? O que realmente estava acontecendo? E a pergunta que se formou na mente de João se tornou vívida. Quem realmente era Hugo e por que todos estavam tão envolvidos nessa trama? Com uma nova chama de coragem, João decidiu que não podia mais hesitar. Ele tinha que descobrir a verdade e lutar não apenas pela vida do pai, mas por todas as vidas que estavam em jogo. O que acontecerá em seguida? A fumaça se espalhava e o mistério se tornava cada vez mais profundo. Mas antes que pudesse agir, um rugido ensurdecedor cortou o ar, e o teto do celeiro desabou em uma explosão de madeira e poeira. Com um estampido final, a realidade do momento se desfez. Ele não tinha mais controle sobre nada. Entre os destroços, viu uma sombra se mover. Era Hugo, ainda de pé, mas com uma expressão esquisita. "Você não sabe o que trouxe de volta", ele gritou, seu olhar profundo e cheio de desespero. E ali, um novo elemento entrou na cena. Hugo começou a rir, balançando a cabeça como se estivesse em uma montanha russa de emoções. "Você está prestes a descobrir tudo, o que realmente se passou." O corpo de Ana começou a tremer, e seus olhos arregalados se fixaram em Hugo. Você não pode fazer isso!" Ela arfou, mas o que Hugo revelou a seguir fez o coração de João parar. "Eu não sou o único que tem segredos, Ana. Você também tem." O rosto de Ana palideceu, e a verdade não tardou a se revelar. Uma ligação que parecia prevista no tempo, um passado que todos queriam esquecer. João se sentiu como se estivesse caindo em um abismo profundo de traições e revelações. "Você jurou que nunca falaria!" exclamou Ana, sua voz cortante, agora parecendo desesperada. Mas Hugo não se importava. Nesse instante, todos perceberam que a história estava muito mais entrelaçada do que jamais imaginaram. O passado estava ressurgindo com uma força devastadora, e a pergunta pairava no ar. Quem realmente era o vilão nessa trama? João olhou em volta. Os rostos de sua família e amigos estavam marcados por medo e desespero. Mas em seu coração havia uma chama. Ele precisava desvendar a verdade antes que a fumaça cobrisse tudo de vez. A batalha nem de longe tinha terminado. O futuro de todos ainda estava em jogo, e agora, mais do que nunca, o tempo era o seu maior inimigo. João mal teve tempo para processar as palavras de Hugo. As revelações estavam como um furacão em sua mente, desmontando o que ele pensava saber. Ana, porém, não recuou. Com um grito de determinação, ela se levantou, a dor em seu rosto revelando a coragem que ainda tinha. "É hora de encarar suas mentiras, Hugo. Você não pode controlar tudo por mais tempo." As palavras dela ecoaram, e uma onda de esperança percorreu o ambiente. João sentiu um leve alívio ao perceber que Ana estava disposta a lutar. Hugo, em sua fúria, avançou. Mas essa não era mais a mesma Ana que ele conhecia. Com um movimento rápido, ela desviou e, utilizando a força que ainda resta, empurrou uma mesa, levando Hugo a perder o equilíbrio.
Ele caiu de costas com um estrondo, o olhar em choque. A fumaça se dissipava lentamente, revelando as expressões tensas nos rostos ao redor. João vislumbrou sua mãe, ainda em estado de choque, mas determinada. Ela correu para o pai, que estava prostrado no chão, a perna ferida sangrando. Fique comigo, amor. Ela apoiou a cabeça dele sobre seus joelhos, e lágrimas escorriam pelo rosto dela. Nós vamos sair disso. Nós vamos sair. Mesmo em meio ao caos, havia algo de reconfortante na voz dela. Entre os destroços, o caos crescendo e o ar pesado de tensão, mais uma vez João sentiu seu coração acelerar. Tinha que fazer algo. Ele se virou para Teresa, a ajudante da fazenda, que estava ao lado dele com uma expressão de nervosismo. Precisamos colocar todos para fora. O celeiro não vai aguentar. Vamos, rápido! Ela assentiu, puxando a mão dele. Juntos, começaram a ajudar os outros a saírem, enquanto uma nova onda de gritos e sons de madeira se despedaçando os envolviam. O chão tremia, e a adrenalina pulsava em suas veias. Quando conseguiram convencer Lívia e os bebês a saírem, João fez uma pausa. O olhar de surpresa de Lívia falava mais do que palavras podiam expressar. Você é corajoso, João, ela disse, o orgulho brilhando em seus olhos. Mas ele não teve tempo para considerar isso. É hora de ir, ele gritou. E todos começaram a sair, deixando Hugo atrás, ainda no chão, sem saber como reagir ao desmantelamento de seu mundo. O espelho da verdade estava claro agora. Antes de sair, porém, João olhou para o colapso que antes era o celeiro. Ali entre a poeira, estava a bússola, brilha intensamente. Ele hesitou, mas a conexão com aquilo era forte. Ela me levou até aqui, ele pensou. Em um impulso, se virou, pegou a bússola e saiu correndo, juntando-se aos outros do lado de fora. Os primeiros raios da manhã surgiam sobre o horizonte. O que estava começando era indizivelmente diferente do que se passaram. A liberdade estava ao alcance, mas a ferida emocional e física persistia. João olhou para sua família, machucados, mas juntos. A força que ele sentiu fez seu coração pulsar. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir. Mas ao olhar para trás, as palavras de Hugo ressoaram em sua mente. Você ainda não sabe o que trouxe de volta. Uma sombra de dúvida ainda pairava. O que mais estava preso nessa saga? Agora é hora de olhar para frente. As mãos de cada um se entrelaçaram, formando um laço de apoio inquebrantável. Amizade, amor e luta. O que viria depois era incerto, mas eles dariam conta. E você, está preparado para as próximas histórias emocionantes? Não perca a chance. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajude a espalhar nossa mensagem. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta emocionante conclusão. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.